Saudações astronômicas, eu sou Giovandro Nobre e esse é o canal OARO Manaus. Esse é o segundo vídeo da série Motorizando o Telescópio com o Arduino e hoje eu vou mostrar como funciona a programação que faz a placa Arduino funcionar, mais especificamente como eu fiz o programa para fazer aquele motorzinho rodar do vídeo anterior. Eu estou insistindo nesse vídeo de motorização caseira porque comprar uma motorização para essa montagem aqui, a EQ5, no Brasil custa muito caro. Então eu estou tentando mostrar uma forma de motorizar essa montagem gastando pouco dinheiro e ainda aprendendo um pouco de eletrônica e de programação. Então, se você é daqueles que gosta de do it yourself, fique ligado. Então, pessoal, estou mostrando aí para vocês novamente o projeto de motorização do telescópio. Porém, como vocês podem perceber, eu acabei simplificando o projeto, retirando os LEDs que indicavam o funcionamento das bobinas, porque o próprio drive do motor já tem os LEDs com essa indicação. E eu vou logo adiantando que esse motor, conforme um colega deixou nos comentários, assim que eu postei o primeiro vídeo, ele não tem força suficiente para mover muita coisa. Tanto que eu tinha a intenção de usar esse motor para o focalizador do telescópio. Porém, eu tentei, mas ele é tão fraco que ele não conseguiu girar o focalizador. Por causa disso, eu vou acabar usando 3 motores iguais no telescópio. Um para o eixo de acessão reta, um para o eixo de inclinação e um motor igual para o focalizador. O motor que eu vou usar na continuação do projeto é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é um NEMA 17, é um motor de passo NEMA 17, ok? Mas eu vou continuar explicando como eu fiz o programa para rodar esse esqueminha aqui conforme prometido. Então, pessoal, essa aqui é a tela do Arduino. Depois eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo onde vocês baixam esse programa. E agora eu vou carregar o programa que eu fiz para a motorização. Vou lá e abrir. Motor de passo, 8 de 4, abrir. Ok. Então agora eu vou explicar passo a passo como funciona esse programa. Nesse bloco aqui do programa eu vou declarar as variáveis. O que são variáveis? São campos do programa onde eles vão receber valores ou vão manipular valores. Então eu declaro aqui, é como se fosse, por exemplo, as células do Excel, onde você vai lá e coloca um 2, aí na outra célula você coloca um 3 e numa quarta célula, por exemplo, que seria uma variável, você faz multiplicar o 2 pelo 3. Então vamos lá explicar aqui as variáveis. Eu declarei todas as variáveis são números inteiros, ou seja, não pode ser 1,5, por exemplo, o valor que ele vai receber. Sempre vai ser de 1 até o infinito, porém números inteiros, ok? Então aqui eu declarei a primeira variável, inteiro. Essa variável eu chamei de dir, que representa a direção que o motor vai girar. E aqui eu atribuí a essa variável o valor 2. E aqui eu estou colocando do lado de cada variável, de cada campo do programa, eu coloco uma breve explicação. Essa variável define a direção de rotação do motor, sendo que quando eu digito o valor 1, o motor vai girar no sentido anti-horário, e quando eu digito 2, o motor vai girar no sentido horário. A segunda variável é a variável tempo. Eu atribuí o valor 3. Esse 3, esse número dessa variável, ele é dado em milissegundos, então eu atribuí a essa variável o valor de 3 milissegundos. Isso vai daí definir o tempo de acionamento de cada bobina do motor. Ok? Terceira variável é a bobina 1 do motor. Esse motor ele tem 4 bobinas. Tem a bobina 1, atribui o valor 2. Aí a próxima variável, bobina 2, atribui o valor 3 e assim por diante. Bobina 3, valor 4, bobina 4, o valor 5. Ok? Aí então aqui está fechado o bloco das variáveis. O próximo bloco é o bloco de ações que vão ser fixas no programa, ou seja, que elas não vão se repetir. E quais são as ações fixas? É o comando pinMode ou pinMode. Essa ação vai definir qual é o pino de saída da minha placa Arduino. Então eu atribuí à bobina 1 um valor de saída, ou seja, isso vai definir o pino 2 da placa Arduino como saída. E assim por diante.
Bobina 2, saída, define o pino 3 como saída. Bobina 3, saída, define o pino 4 como saída e assim por diante. Então eu defini que os pinos 2, 3, 4 e 5 da minha placa Arduino, elas vão ser pinos de saída de sinal. O próximo bloco é o bloco de loop. Isso aqui então vai iniciar as funções que vão ser repetidas. Eu já começo o bloco de loop com o comando se. Então eu digo, se a variável direção for igual, esse valor, esse igual duplo significa igual no programa do Arduino. Então, se a variável direção for igual a 1, eu vou fazer esse bloco de ações. E com o que vai ser esse bloco de ação? Eu uso o comando digitalWrite, ou seja, ele vai mandar um sinal para a bobina 1. E qual é esse sinal? É um sinal de 5 volts. Então, esse raio aqui significa que ele vai mandar um sinal de 5 volts para esse pino aqui, que está representado, para o pino 2, que está representando a bobina 1, ok? E aí tem o próximo comando, delay. Delay significa esperar, então ele vai esperar o tempo 1. Qual é o tempo 1? Eu atribuí aqui ao tempo 1, 3 milissegundos. Então, recapitulando, ele vai ligar a bobina 1 por um tempo de 3 milissegundos. Próximo comando, digitalWrite, bobina 1, low, que significa esse low, ele vai desligar a bobina 1. Então, recapitulando novamente, ele vai ligar a bobina por um tempo de 3 milissegundos e depois de ligar. E aí vai passar para o próximo bloco. Vai ligar a bobina 2, vai esperar 3 milissegundos e vai desligar a bobina 2. E assim por diante, ligando, esperando e desligando a bobina 3, ligando e esperando e desligando a bobina 4. Com esse procedimento, ele vai... Como eu falei aqui, eu atribuí a direção 1. Se eu atribuir a direção 1, ele vai girar no sentido anti-horário, ou seja, ele vai ligar as bobinas numa sequência tal que o motor estará girando no sentido anti-horário. Porém, eu coloquei o comando aqui else if, que significa se não, se a variável direção for igual a 2, ele vai executar todos esses comandos ao contrário. Ou seja, em vez de ligar a bobina 1, 2, 3 e 4, ele vai ligar a bobina 4, 3, 2 e 1. E aí, como todos esses blocos aqui estão dentro do loop, ele fica aqui repetindo várias vezes esses comandos. Lógico, ele fica repetindo esse bloco aqui se a direção for 1, ou esse bloco aqui se a direção for 2. Vamos fazer um teste agora? Então, vamos ao teste. O motor agora está girando no sentido horário. Eu vou mudar aqui a direção para 1 e enviar para a placa. Aí, o motor começa a girar no sentido anti-horário. Agora, vou mudar de novo para 2 e enviar para a placa. E aí o motor volta a girar no sentido horário. Agora eu vou mudar a velocidade do motor. Ou seja, aqui mudando o tempo de delay, eu faço com que ele gire mais devagar. Então vou digitar aqui 100 e enviar para a placa. Vamos lá? E aí vocês percebem que o motor passa a girar bem mais lentamente. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo da série Motorizando o Telescópio com o Arduino. Se você gostou, já sabe, não se esqueça de cumprir os 3 Cs, curta, comente e compartilhe. Virão novos vídeos pela frente. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que se inscreva. Muito obrigado e até a próxima!